Um bife no seu prato de jantar pode parecer simples, mas por trás dele existe uma indústria gigantesca que opera em fazendas tão extensas que um helicóptero poderia voar por horas sem alcançar o limite da propriedade. Todos os dias no Texas, dezenas de milhares de bovinos entram na cadeia de produção de carne, gerando alimento suficiente para servir milhões de pessoas, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Notavelmente, essa jornada não começa dentro de grandes plantas frigoríficas. Ela tem início em vastas áreas de pastagem que parecem não ter fim. Há décadas, o Texas é símbolo da pecuária bovina americana. Com um rebanho que normalmente varia entre 12 e 13 milhões de cabeças, o estado possui o maior efetivo de gado do país, representando quase 15% do total de bovinos dos Estados Unidos. O que torna o Texas único não é apenas a escala, é a forma como toda a indústria funciona como um sistema de produção altamente organizado, no qual cada animal é monitorado e manejado desde antes do nascimento até se tornar alimento na mesa. O processo, na verdade, começa muito antes de um boi atingir o peso de mercado. Poucas pessoas percebem que o sucesso dessa indústria bilionária muitas vezes é definido anos antes, por meio de decisões genéticas tomadas antes mesmo do nascimento do primeiro bezerro. A base da indústria da carne bovina está no sistema de cria, onde cada decisão de reprodução é cuidadosamente planejada. Os pecuaristas selecionam animais capazes de se adaptar ao clima quente e seco do Texas e às grandes variações de temperatura, ao mesmo tempo em que apresentam um ganho de peso consistente e boa eficiência alimentar. Uma novilha geralmente é coberta entre 15 e 18 meses de idade, quando seu corpo já está suficientemente desenvolvido para suportar a gestação com segurança e manter a saúde reprodutiva a longo prazo. A gestação dura em média cerca de 283 dias, semelhante à humana, mas a reprodução nas fazendas texanas está longe de ser aleatória. Para os pecuaristas, não se trata apenas de reprodução, mas de planejamento de longo prazo. Cada decisão tomada hoje pode influenciar a qualidade da carne anos depois. Os touros são selecionados com base em dados genéticos acumulados ao longo de gerações, incluindo desempenho de ganho de peso, saúde da progenie e qualidade de carcaça após o abate. Cada vaca recebe um brinco eletrônico com um número de identificação único. Isso permite aos produtores acompanhar registros de vacinação, histórico reprodutivo e condição geral de saúde. O objetivo é claro: cada vaca deve produzir um bezerro saudável por ano. Mesmo uma pequena queda nas taxas de reprodução pode impactar significativamente a rentabilidade da fazenda. A maioria dos bezerros nasce na primavera, quando as pastagens estão no auge após o inverno. Esse timing natural garante abundância de forragem e reduz os custos com alimentação suplementar. Um bezerro recém-nascido geralmente pesa entre 30 e 40 quilos. Nas primeiras horas após o nascimento, o bezerro precisa se levantar e mamar para receber o colostro, que fornece anticorpos essenciais para formar seu sistema imunológico inicial. Se isso não acontecer rapidamente, as chances de sobrevivência diminuem drasticamente. Por isso, as primeiras horas de vida são frequentemente as mais tensas para os pecuaristas. Nos primeiros 6 a 8 meses, os bezerros vivem quase exclusivamente nas pastagens do Texas. Eles acompanham as mães por quilômetros todos os dias, mamando enquanto aprendem gradualmente a pastar e a se adaptar ao ambiente.
O crescimento nessa fase é constante e não acelerado, permitindo que o animal desenvolva uma estrutura corporal forte e um sistema imunológico natural. É também a etapa de menor custo de produção, já que a maior parte da nutrição vem diretamente do pasto, e não de ração comprada. A água é essencial. Em muitas regiões do Texas, períodos de seca obrigam os produtores a construir açudes ou bombear água subterrânea. Durante os verões longos e quentes, o gado consome grandes volumes de água todos os dias. O equilíbrio entre conhecimento tradicional e tecnologia moderna permite que os pecuaristas do Texas mantenham níveis enormes de produção, apesar das condições naturais adversas. Embora o gado circule livremente por milhares de hectares, o manejo diário é constante. Os produtores realizam inspeções de saúde de rotina, aplicam vacinas, controlam parasitas e monitoram o desenvolvimento individual dos animais. Curiosamente, mesmo na era da alta tecnologia, uma das ferramentas mais importantes em muitas fazendas do Texas continua sendo uma imagem praticamente inalterada há mais de um século: o vaqueiro a cavalo. Os cavalos se movem de forma silenciosa e reduzem o estresse do rebanho. Ao conduzir o gado, os vaqueiros se aproximam por trás ou pela lateral, aplicando pressão suficiente apenas para estimular o deslocamento. Em vez de forçar os animais, eles utilizam o instinto natural do gado de evitar pressão e buscar espaços abertos. Isso permite que centenas de animais se movimentem de maneira organizada, minimizando o pânico e reduzindo o risco de lesões. À medida que as fazendas crescem, os métodos tradicionais são cada vez mais combinados com tecnologia. Drones tornaram-se ferramentas comuns. Do alto, os produtores conseguem inspecionar milhares de hectares em poucos minutos, identificando rapidamente animais que se afastaram do rebanho, se feriram ou ficaram presos longe das fontes de água. Durante as estações quentes e secas, os drones também são usados para verificar os pontos de abastecimento de água, essenciais para manter o desempenho de ganho de peso. Além disso, quadriciclos e caminhonetes são utilizados diariamente para inspecionar cercas, bebedouros e infraestrutura. Até o desenho das pastagens reflete planejamento científico. A terra é dividida em múltiplos piquetes e rotacionada para permitir a recuperação do capim. Os corredores de manejo geralmente são curvos em vez de retos, pois o gado se sente mais confortável quando não enxerga um ponto final rígido, facilitando a condução para balanças ou áreas de vacinação. Apesar de todo o planejamento, a pecuária no Texas enfrenta desafios constantes. Uma seca que dure apenas alguns meses pode comprometer todo o planejamento produtivo do ano. A seca é a maior ameaça do estado. Quando o capim seca, os produtores precisam comprar ração suplementar a custos muito mais altos. Por outro lado, frentes frias repentinas ou tempestades de inverno podem enfraquecer rapidamente o rebanho, especialmente os bezerros mais jovens. Doenças e parasitas também são preocupações permanentes. Em rebanhos com milhares de cabeças, alguns poucos animais doentes podem espalhar enfermidades rapidamente se não forem identificados a tempo. Observar o comportamento do rebanho torna-se uma responsabilidade diária. No entanto, a jornada não termina no pasto. Quando os animais atingem aproximadamente 250 a 300 quilos, entram em uma das fases mais debatidas da produção de carne bovina nos Estados Unidos: o confinamento, onde o ganho de peso é controlado com precisão quase científica. Se o pasto representa a infância, o confinamento define a qualidade final da carne.
Um grande confinamento no Texas pode abrigar entre 20 mil e mais de 80 mil cabeças de gado ao mesmo tempo. Ali, as dietas são formuladas cientificamente para otimizar o ganho de peso. Os animais recebem rações de alta energia compostas por milho moído, trigo, feno e subprodutos agrícolas. Em média, ganham entre 1,3 e 1,8 quilos por dia. Ao longo de 4 a 6 meses, o peso normalmente aumenta de cerca de 300 quilos para aproximadamente 540 a 650 quilos. Após quase 2 anos de criação, uma jornada que começou anos antes é definida em poucas horas. Quando atingem o ponto ideal, os animais são transportados em caminhões boiadeiros até as plantas frigoríficas. O tempo de transporte é cuidadosamente controlado para reduzir o estresse, já que o estresse antes do abate pode afetar a estrutura muscular e diminuir a qualidade da carne. Uma grande planta de processamento no Texas pode abater entre 4.000 e 6.000 bovinos por dia. As operações funcionam quase continuamente, combinando mão de obra especializada com altos níveis de automação. Após o abate, as carcaças são rapidamente resfriadas a aproximadamente 0 a 4 graus Celsius para desacelerar o crescimento bacteriano. A carne é então classificada com base no marmoreio, cor e maciez, fatores que determinam seu valor de mercado. Cortes nobres são porcionados em bifes destinados a restaurantes e supermercados, enquanto outras partes se tornam carne moída ou produtos processados. Após serem embaladas a vácuo, as peças entram em um sistema logístico refrigerado e são transportadas por caminhões ou contêineres frigorificados até centros de distribuição. Graças a uma moderna cadeia de frio, a carne bovina do Texas pode percorrer milhares de quilômetros mantendo qualidade consistente, chegando a mercados em todo o mundo. Hoje, a indústria pecuária do Texas entra em uma nova fase de transformação. Inteligência artificial, biosensores e análise de grandes volumes de dados são cada vez mais utilizados para monitorar a saúde do rebanho em tempo real. Os produtores já não estão focados apenas em produzir mais, mas em produzir de forma mais eficiente e sustentável, reduzindo custos, otimizando recursos e minimizando impactos ambientais. De uma vaca prenhe em pastagens abertas a uma moderna linha de processamento, a jornada da carne bovina do Texas representa séculos de experiência combinados com ciência agrícola avançada. Por trás de cada bife não existe apenas uma fazenda, mas um enorme sistema de produção que opera todos os dias, começando em campos vastos sob o amplo céu ensolarado do Texas. Em vastas paisagens cobertas de neve durante quase todo o ano, onde as temperaturas de inverno frequentemente caem abaixo de menos 30 graus Celsius, longas fileiras de renas se movem lentamente pela tundra congelada. Não há cercas, nem estábulos fechados, nem estradas fixas, apenas neve, vento e seres vivos lutando para sobreviver em um dos ambientes mais hostis da Terra. Acompanhando esses rebanhos estão pessoas, não agricultores no sentido industrial moderno, mas comunidades nômades que vivem ao lado das renas há centenas, ou até milhares, de anos. Para elas, as renas não são apenas animais de criação, são fonte de carne para enfrentar invernos longos, peles para a confecção de roupas resistentes ao frio, leite, força de tração para trenós e, acima de tudo, a base que permite que comunidades inteiras sobrevivam em regiões geladas e isoladas. O que surpreende muitas pessoas é como os seres humanos conseguem criar e manejar milhões de renas em condições com quase nenhum curral, nenhuma amarra e sem o controle típico da agricultura industrial.
De acordo com dados do norte da Europa e da Sibéria, existem atualmente cerca de 2,5 a 3 milhões de renas semi-domesticadas em regime semi-selvagem. Somente a Rússia concentra mais de 60% da população mundial de renas manejadas, com muitos rebanhos que variam de alguns milhares a dezenas de milhares de animais. Embora esses números pareçam enormes, a criação de renas não é uma atividade baseada em confinamento, como a produção de gado bovino ou suíno. Pelo contrário, é um dos sistemas de criação animal que permanece mais próximo da natureza. As renas não vivem em estábulos, não consomem ração industrial e não ficam restritas a pastagens cercadas. Elas migram conforme as estações, alimentando-se de líquenes, gramíneas e vegetação típica de climas frios. Os seres humanos não confinam as renas, eles aprendem a se mover junto com o rebanho. Essa dependência quase total da natureza transforma a criação de renas em uma questão de sobrevivência. Um único inverno desfavorável pode dizimar um rebanho inteiro. Tudo começa com a estação reprodutiva, uma fase que determina o futuro do rebanho por muitos anos. As renas entram no período de acasalamento no final do outono, geralmente entre setembro e novembro, logo após o curto verão do Ártico. Nessa época, os animais já acumularam reservas de gordura durante os breves meses de acesso a pastagens verdes e líquenes frescos. Os machos tornam-se mais agressivos, usando seus grandes chifres para disputar o direito de acasalar. Na natureza, apenas os indivíduos mais fortes prevalecem. Após a concepção, as fêmeas gestam seus filhotes por aproximadamente 220 a 230 dias e continuam migrando com o rebanho. Elas não são separadas nem confinadas, o que ajuda a manter boas condições físicas durante toda a gestação. Estudos no norte da Europa mostram que rebanhos naturalmente móveis apresentam taxas mais altas de nascimentos bem-sucedidos. Os criadores não monitoram cada animal individualmente, como ocorre na pecuária leiteira. Em vez disso, observam o rebanho como um único sistema. Em rebanhos muito grandes, um pequeno número de animais pode receber dispositivos de GPS para monitorar rotas de migração e áreas de alimentação. Isso permite evitar campos de gelo sólido ou regiões com alta presença de predadores, especialmente durante a época de partos. Os nascimentos ocorrem normalmente na primavera, entre abril e junho, quando a neve começa a derreter e os líquenes jovens se tornam acessíveis. As fêmeas quase sempre dão à luz apenas um filhote. Gêmeos são extremamente raros, pois o ambiente severo não permite criar múltiplos descendentes ao mesmo tempo. Isso não é uma fraqueza, mas uma estratégia de sobrevivência refinada ao longo de milhares de anos de evolução. Quando o parto começa, a fêmea se afasta brevemente do rebanho e procura um local protegido. O nascimento geralmente dura menos de 1 hora. Os filhotes nascem com os olhos abertos, conseguem ficar em pé em 30 a 60 minutos e são fortes o suficiente para acompanhar a mãe poucas horas depois. No mundo congelado do Ártico, levantar-se rapidamente costuma significar sobreviver. Os criadores intervêm o mínimo possível. Eles não pegam os filhotes nem os tocam, a menos que seja absolutamente necessário, pois até um pequeno erro pode fazer a mãe entrar em pânico e abandonar a cria. Nesse ambiente, a regra é clara: quanto menor a intervenção humana, maior a taxa de sobrevivência. Durante os primeiros 2 a 3 meses, os filhotes dependem principalmente do leite materno. Em seguida, começam a aprender a se alimentar de líquenes e a cavar a neve com os cascos.
Esse é o período mais perigoso da vida. Uma tempestade severa ou um ataque de lobos ou ursos pode eliminar toda uma geração. Nesse ponto, surge uma grande questão. Como as pessoas conseguem orientar e controlar dezenas de milhares de renas que se movem livremente? Diferentemente do gado bovino ou ovino, as renas são extremamente sensíveis ao estresse e não podem ser conduzidas à força. Em vez disso, os criadores aplicam uma pressão suave, movimentando-se ao redor das bordas externas do rebanho e mantendo apenas a distância necessária para orientar a direção sem ameaçar os animais. As renas tendem a seguir fêmeas líderes experientes, familiarizadas com as rotas de migração. Por isso, os criadores concentram seus esforços nesses grupos para conduzir todo o rebanho. Cães treinados também patrulham o perímetro, mantendo os animais unidos e evitando que o grupo se fragmente. Atualmente, motos de neve e veículos todo-terreno funcionam como cercas móveis, deslocando-se ao lado do rebanho para orientar o movimento. Os criadores evitam perseguições agressivas, utilizando sinais vocais, sinos e estímulos familiares para manter os animais calmos. Para rebanhos excepcionalmente grandes, espalhados por milhares de hectares, helicópteros podem ser usados em altitude moderada para observar e aplicar pressão direcional a partir do ar, ajudando a reunir e conduzir os animais sem contato direto. Após cerca de 18 a 24 meses, as renas atingem a maturidade biológica e começam a assumir funções definidas. Fêmeas saudáveis são mantidas para a reprodução, garantindo o tamanho futuro do rebanho. Machos fortes e de temperamento equilibrado são treinados como animais de tração, capazes de trabalhar de 4 a 6 horas por dia na neve profunda, servindo como meio essencial de transporte em regiões sem estradas. Os demais animais são destinados à produção de carne de acordo com planos cuidadosamente definidos, e não por meio de abates em massa. Em muitas regiões do norte da Europa, apenas 20 a 30% do rebanho é abatido anualmente, assegurando sustentabilidade a longo prazo e equilíbrio ecológico. Na idade de abate, uma rena adulta pesa geralmente entre 80 e 130 quilos, dependendo do sexo e das condições ambientais. Devido ao movimento constante e ao clima frio, a carne de rena é muito magra, contendo normalmente apenas 2 a 4% de gordura, com baixos níveis de gordura prejudicial à saúde, sendo altamente valorizada por sua qualidade nutricional. Diferentemente dos sistemas industriais, as renas não são processadas em grandes lotes. Pequenos grupos são selecionados e separados gradualmente, utilizando o relevo natural para minimizar o estresse. Dependendo da região, as renas podem ser transportadas em caminhões especializados, trenós ou conduzidas a pé por curtas distâncias. Normalmente, o transporte se limita a dezenas de quilômetros, raramente ultrapassando 100 a 200 quilômetros, um contraste marcante com a pecuária industrial, onde os animais podem percorrer milhares de quilômetros. Antes do abate, as renas não ficam confinadas em espaços apertados por longos períodos. Em muitas áreas, elas permanecem em grandes cercados ao ar livre, que permitem movimentos naturais e ajudam a manter a estabilidade fisiológica. Essa prática reduz defeitos na carne relacionados ao estresse e preserva a textura firme, o grão fino e a coloração escura característicos da carne de rena. No norte da Europa, a produção anual de carne de rena é relativamente modesta, porém estável e rigorosamente regulamentada.
A Noruega processa cerca de 60 mil a 70 mil animais por ano, produzindo aproximadamente 1,7 a 2,0 mil toneladas de carne. A Finlândia produz cerca de 2,0 a 3,0 mil toneladas anuais, enquanto a Suécia processa aproximadamente 1,3 a 1,5 mil toneladas, o equivalente a mais de 50 mil animais. Além da carne fresca para processamento comercial, as renas representam um recurso essencial de sobrevivência para comunidades nômades do Ártico. Após o abate, a carne é dividida em várias porções e preservada por métodos adequados a um estilo de vida em constante deslocamento. A carne de rena é comumente seca ao ar, levemente defumada ou congelada naturalmente em climas frios. Com temperaturas consistentemente abaixo de 0 graus Celsius, a carne pode ser armazenada por longos períodos com pouco uso de sal, reduzindo a deterioração em comparação com animais criados em regiões temperadas. Quase nenhuma parte da rena é desperdiçada. As peles processadas são utilizadas para confeccionar roupas, botas, luvas e coberturas de abrigo, graças ao seu excelente isolamento térmico. Os pelos da rena são ocos, retendo o ar de forma eficiente e oferecendo proteção eficaz em temperaturas muito abaixo de zero. Os chifres, quando caem naturalmente ou são coletados, são usados para ferramentas, artesanato ou troca dentro da comunidade. Para os povos do Ártico, uma rena não é apenas carne, ela é alimento, vestuário, transporte e a própria sobrevivência. No entanto, o clima extremo continua sendo uma ameaça constante. Em 2016, uma tempestade de raios na Noruega matou mais de 300 renas em pouco tempo, demonstrando como a natureza pode anular até os planejamentos mais cuidadosos. Rebanhos grandes demais tornam-se difíceis de manejar, enquanto rebanhos pequenos demais não conseguem resistir a predadores ou condições climáticas severas. Cada decisão, das rotas de migração aos números de abate, afeta a sobrevivência do rebanho por muitos anos. Hoje, o conhecimento tradicional é combinado com a tecnologia moderna. Dados meteorológicos, rastreamento por GPS e pesquisas científicas são usados juntamente com a experiência indígena transmitida por gerações. Os criadores não buscam dominar a natureza, mas se adaptar a ela. A história da criação de renas não é apenas sobre pecuária, é sobre equilíbrio. Em alguns dos lugares mais extremos da Terra, os seres humanos sobrevivem não por meio da dominação, mas por meio da paciência e do respeito pela natureza. Essa filosofia permitiu que milhões de renas e as comunidades árticas que dependem delas resistissem ao longo de séculos de gelo e neve.